Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Está começando a edição desta quarta-feira, 12 de março de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje. E no tempo, a gente está de olho nesse ciclone, trazendo chuvas para a região sul do Brasil. Entre hoje e amanhã, no restante do país, a gente tem alerta do INMET para chuvas intensas. Daqui a pouco a gente vai detalhar essas informações. E no caso do dinheiro, a gente está de olho na soja, lá no mercado internacional. Inclusive, os primeiros vencimentos aqui, o mercado está caindo mais de 1% e os primeiros vencimentos já perderam esse patamar de $10 por bushel. O mercado está de olho nessa possibilidade de acordo entre Rússia e Ucrânia, mas daqui a pouquinho tem Vladimir Brandalize para trazer essas informações para a gente. Bom, para a gente começar muito bem a edição de hoje, já quero chamar aqui a nossa bandeira. Nossa bandeira que é tão linda, representa todos os produtores rurais brasileiros e com essa mensagem que nós acreditamos aqui no Tempo e Dinheiro, que o Brasil vencerá com a força do agronegócio brasileiro, com a força do produtor rural. Bom, e agora sim, vinheta no ar, porque está começando a edição desta quarta-feira, 12 de março. E nós já vamos, então, aos destaques dos nossos analistas para a edição de hoje. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, é João Batista. Hoje estamos aqui na tua terra natal, Araçatuba. Daqui a pouco nós vamos dar uma palestra para o pessoal aqui da área da cana, da pecuária, da área de soja, muito plantio de sorgo agora na sequência aí, vem colheita de soja por aqui. O que está acontecendo no mercado? Chicago está levando as pancadas do Trump. Continua pressionado, liquidando, tentando segurar os $10, mas os $10 estão frágeis lá em Chicago nesse momento. E aqui no Brasil, dólar um pouco mais firme, dando suporte, cotações aí em reais, quase sem grandes alterações. Então, o quadro do Mercadão está muito parecido com a estabilidade. Uma semana de negócio, o produtor está correndo para vender, para fazer caixa. Precisa de dinheiro em final de março e abril, está vendendo para fazer caixa, temendo que o mercado não reaja e assim vai buscando caixa. Já vamos comentar tudo isso aí no Tempo e Dinheiro, aqui de Araçatuba, São Paulo. O destaque continua sendo a ausência daquele calorão aqui no sul, a diminuição do calor no sudeste e também a chuva voltando ao centro-oeste e sudeste do Brasil. Detalhes na previsão. O mercado do boi gordo segue esta primeira quinzena do mês de março, especulado uma pressão contínua da indústria na tentativa de ofertar preços menores, mas há uma queda de braço entre pecuaristas em várias regiões. Lá na B3, o mercado, pelo menos na abertura das negociações, hoje estava do lado positivo, com vencimento mais curto, ultrapassando os R$307. O mercado físico continua buscando uma direção. Bom, e daqui a pouquinho tem Sérgio Braga aqui conosco, mas antes de chamá-lo, a gente tem um convite especial para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. A gente já está com esse número na tela.
É só enviar uma mensagem para o 19 99 813 2915, entrar no Clube do TID e ter acesso a várias informações exclusivas. São análises de mercado, os valores dos prêmios atualizados também, temos os preços em tempo real, enfim, todas as informações, inclusive clima, para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Então, envie uma mensagem para esse número na tela, 19 99 813 2915. Participe conosco, são 7 dias grátis aí para você participar lá com a gente do Clube do TID e também ter acesso a essa área exclusiva do site tempoedinheirooficial.com.br. Nós estamos esperando todos vocês lá no Clube do TID. Bom, e agora sim, vamos ao nosso primeiro destaque de hoje. A gente já tem aqui, ó, a Folha de São Paulo com São Paulo deverá ter chuva forte na tarde dessa quarta-feira. Eu já quero chamar Sérgio Braga aqui para confirmar essa informação, inclusive para saber se choveu ontem, né? A gente até estava falando aqui, vai chover ou não vai chover em São Paulo? E aí, Sérgio Braga, boa tarde, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira. Muito boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. A depender da manchete da Folha de São Paulo, assim como destaque em todos os outros veículos de comunicação, previsão de tempo mostra chuva no final da tarde, mas ainda continua o tempo, o clima bem abafado, né? Apesar da temperatura ter reduzido um pouquinho, a média de 32 para 28 graus, 27, 28 graus aqui na capital paulista, aquela sensação de abafamento ainda continua. Vem chuva no final da tarde, nebulosidade, você percebe que o céu está bem encoberto, mas não é aquela formação de nuvens pesadas, mas, ao que tudo indica, teremos chuvas ao longo do finalzinho da tarde, ao longo dessa semana. Bom, Fernanda, vamos aproveitar, já vamos direto ao mercado, começar pelo mercado de Chicago, Nova York, acompanhar exatamente o destaque do próprio Brandalize, rompeu os 10 dólares por bushel, a soja, portanto, a 9 dólares 94,62, recua 1,62%, rompeu, portanto, repetindo, 10 dólares por bushel, não suportou esse piso. Milho negociado em queda, 4 dólares 56,37, 2,69, 2,64 de queda, amplia a queda por milho em Chicago. Trigo também vem apresentando variação negativa, 1,60 de queda, a 5 dólares 48,10. O café em Nova York, 2,54 de queda, a 3 dólares 83,75, enquanto que em Londres não aparece na tela, mas o café segue recuando, recua nesse momento 0,72%, robusta a 5.505 dólares a tonelada. O açúcar, do lado positivo, sobe 2,30% a 19,10, algodão a 66,76, 1,15 de alta, impulsionado tanto o açúcar, o algodão quanto o petróleo, né, impulsionados pelo petróleo em alta de 2,26%, 67,75, ouro a 2.932 dólares 86 por onça Troy, sobe 0,41%. Portanto, açúcar, algodão, petróleo e ouro operam do lado positivo da tabela em Nova York. Quanto ao mercado de soja, de mercado cambial primeiro, exatamente, Gleibson, exato, R$ 5,81 mais 45 dólares, com ligeira alta de 0,07%, de olho nessa guerra comercial, de olho nas tarifas impostas pelo governo Trump aqui no Brasil. Um dos motivos também pela variação positiva do dólar hoje. Quanto ao mercado, o índice Bovespa, alta de 0,16%, ligeira alta, portanto, 123.705, 123.705 pontos. Agora, quanto ao mercado da soja, está aí reforçando mais uma vez, 9 dólares 95,12, vencimento mais curto, amplia a queda para 1,57%. Subiu um pouquinho, 9 dólares 95,25. Tem o café, mais uma vez, Nova York, 2,57 de queda, 3 dólares 83,63. Já no mercado do boi gordo, vamos dar uma olhadinha como é que estão as cotações. Permanecem do lado positivo, março a R$ 307 por arroba, 0,64 de alta, abril 304, 1,33 de alta, maio R$ 305 por arroba, também por arroba lá na B3, mercado futuro, 1,30 de alta. Ontem o indicador subiu 0,16%, voltou aos 311,95, a referência do indicador é de São Paulo.
Bom, 4 praças hoje apresentaram alta, entre 32 pesquisadas pelo Scott, estão aí São Paulo, Barretos, Araçatuba 305,50, Santa Catarina 307,50, Oeste do Maranhão 280,50, Marabá no Pará 279. Portanto, uma boa notícia no mercado do boi gordo, arroba sobe na Betrans e deixou de cair no mercado físico, até mesmo apresentando alta nas negociações. Mas daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes a respeito do mercado do boi gordo, porque essa edição do Tempo e Dinheiro só está começando, Fernanda Custódio. É isso mesmo, Sérgio Braga. Então, até daqui a pouco. Enquanto isso, nós vamos ao nosso Giro Rural, que são as informações em destaque lá no Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro. Ibraf, feijão carioca fechou o mês de fevereiro com queda de 29% nos preços. Arroz CPEA, preço de importação cai ao menor nível em 2 anos. Algodão, com novas altas, indicador CPEA é o maior em 1 ano. Café arábica inicia março com fortes oscilações de preço. Trigo CPEA, preços sobem por mais uma semana. Importações seguem firmes. Bom, e além disso, aqui no Tempo e Dinheiro, nós estamos de olho nas informações de política e economia aqui no Brasil, no mundo todo. Então, vamos acompanhar agora alguns destaques. Da revista Exame, IPCA de fevereiro acelera e sobe 1,31%, maior alta para o mês desde 2003. No Poder 360, entram em vigor tarifas de 25% dos Estados Unidos sobre aço e alumínio do Brasil. Também do Poder 360. Ucrânia aceita a proposta de cessar fogo e Estados Unidos retomam ajuda. Da Folha de São Paulo, o governo quer comprar alimento até 30% acima do preço mínimo para tentar conter a especulação. Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Senador Rogério Marinho diz a empresários que Lula está velho, decrépito e senil. Também da Folha de São Paulo. Número de mortes por Covid no Brasil ainda é alto e se equipara à queda de 6 Boeings em 2025. Na revista Oeste, deputados questionam o TSE sobre descarte de quase 200 mil urnas eletrônicas. Vai e vem da Folha. Mais um ano ruim e Rio Grande do Sul perde 34 milhões de toneladas de soja em 6 safras. E do Notícias Agrícolas, trabalhadores argentinos do setor de soja farão greve devido à disputa salarial. Destaques importantes aí, e hoje já vou comentar aqui com vocês, vou olhar os comentários de vocês aqui no YouTube. A gente vai fazer uma pequena inversão. Normalmente a gente já traz as informações de clima, mas hoje, por conta do compromisso do Vlamir Brandalize, a gente vai trazer ele logo na sequência, já para trazer essas informações que são super importantes a respeito da soja. Então, antes da gente fazer o nosso intervalo comercial, a gente tem aqui a participação da Fabiana Silveira, falando boa tarde a todos do agro. Piratini, lá no Rio Grande do Sul, temperatura agradável nesse momento, 23 graus, sol entre nuvens e previsão de chuva aqui. Perseverar e não desistir, pois o Brasil vencerá. O Clélio Montini também participando conosco. Boa tarde a todos. Ontem deu pouca chuva. Agora nublado, 29 graus em São Miguel do Iguaçu, lá no Paraná. E o Delmar está atualizando a gente, dizendo boa tarde. Aqui ainda não choveu em Porto União, lá em Santa Catarina. Bom, daqui a pouquinho a gente vai atualizar as informações de clima. Enquanto isso, tem todas as redes sociais aí do Tempo e Dinheiro para vocês nos acompanharem também. Vai lá, segue, compartilha, comenta também os nossos conteúdos. A gente tem o YouTube, Tempo e Dinheiro, Facebook também. Além disso, o site, que a gente já fez o convite também para vocês serem assinantes do TID aí, tempoedinheirooficial.com.br. Tem ainda o Instagram, @Tempo e Dinheiro Oficial, o canal TED e a gente tem também o TikTok, gente. Tempo e Dinheiro Oficial, tá aí também as nossas redes sociais para vocês participarem conosco. Bom, agora sim, a gente vai fazer um intervalo comercial
Na sequência, a gente volta com João Batista Olive, com o Vlamir Brandalize para falar de soja e depois a gente vai detalhar as informações de clima, então fica aí que a gente volta daqui a pouquinho. 16º Sim Café Cocapec, o tradicional evento da cafeicultura da Alta Mogiana, trazendo inovação, informação e oportunidades de negócio, de 11 a 13 de março no Vila Eventos em Franca. Realização Cocapec, juntos pela cafeicultura. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a i9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na i9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na i9PAB para acompanhar seu lucro. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. De volta com o Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira, 12 de março de 2025. Antes de chamar a Vlamir Brandalize, queria ver o preço lá na Bolsa de Chicago. O Gleidson vai mostrar pra gente. Nesse instante, o maio de 2025 caindo mais de 1%. Conforme a gente já falou na abertura do programa, realmente perdemos esse patamar de 10 dólares por bushel, ali trabalhando, né, esse vencimento a 9,95. Temos todos os vencimentos também, Gleidson, pra gente mostrar agora. Mercado caindo entre 14 e 16 pontos, então o março a 9,83, o maio a 9,95, o julho a 10,10 e o agosto a 10,8. Temos a nossa referência aqui também para B3, o maio 2025 a 21,94, caindo também mais de 1% aqui na Bolsa Brasileira. Bom, para entender essa movimentação negativa, claro que a gente vai falar com o Vlamir Brandalize, então agora nós vamos com as notícias da soja, um oferecimento da Copavel. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro. Boa tarde, Fernandinha. Hoje não deu para falar com o João na terra de berço dele, aqui é a terra natal do João Batista, Araçatuba. Sim, já estava com o discurso pronto, mas o João daqui a pouco provavelmente vai conectar conosco também, porque ele vai querer conversar com o senhor. Tudo certo para a palestra daqui a pouquinho, Vlamir? Tudo certo, muitos produtores aqui já participando do dia, aqui a Rally da Soja, né, da Canda, da cooperativa Canda. E todo mundo já participando, já se preparando, daqui a pouco tem nossa palestra aí, Tendências do Agro, vamos falar até de boi aí, Serginho, hoje temos até indicação sobre o mercado de boi, cana, aqui é boi, cana, soja, muita gente vai plantar sorgo na sequência, esse é o mercado do agro aqui de Araçatuba, o velho versão aí da produção da pecuária, grande pecuária de corte aqui da região. Muito bom. Ô Vlamir, então, o Vlamir está com a agenda apertada hoje, viu, gente? Está disputado aqui, já queria pontuar isso para vocês, mas para a gente trazer informação para o nosso público aqui, queria que o senhor falasse um pouquinho dessa queda hoje lá em Chicago. É algum efeito ainda de relatório de ontem? Até porque o senhor falou que o relatório foi positivo, né? Uma perspectiva positiva, aumentando também esse consumo de soja, ou o mercado está de olho nessa questão de possibilidade de acordo entre Rússia e Ucrânia? O que está influenciando o mercado? Olha, Fernanda, hoje é a pancada do Trump aí que deu geral, né? Entrando em vigor aí as tarifas sobre aço e alumínio, né?
para todo mundo, né? Não é só para o Brasil. Mas o fator Trump está tendo mais peso, né? Porque o relatório do USDA ele acabou ficando no retrovisor. Foi ontem o relatório, trouxe aumento de 3 milhões de toneladas da demanda, o quadro mais apertado, estoques menores. Esses são bons fundamentos, mas o que comanda o mercado nessa semana é o mercado do investidor, é o mercado do dinheiro, está circulando lá na Bolsa, e o investidor está fugindo do risco, principalmente das agrícolas, né? Porque as agrícolas estão, principalmente milho, soja e trigo, que os Estados Unidos são muito importantes nesses mercados, e o produtor americano apavorado, automaticamente com limitação de potencial de exportação, principalmente para a China, e esse efeito Trump está tendo a força hoje, e acabou trazendo o investidor, forçando a queda, conseguiu quebrar os 10 dólares de suporte. O mercado agora voltou a ter o suporte 9,5, não é uma boa notícia para o produtor brasileiro, essa questão de Chicago, ou seja, a soja perde valor em dólar, mas esses 15 pontos aí que nós estamos perdendo nesse momento lá em Chicago, uma parte dele está sendo compensada pelo prêmio, né? O prêmio hoje começou meio estável e agora ele já está dando sinais que está uns 5 pontos melhor que estava de manhã. Então, parte das perdas que temos em Chicago está compensado pelos prêmios aqui no Brasil, porque segue muito comprador no Brasil, tem vendedores, está saindo o negócio, o produtor está preocupado com as dívidas que vêm agora em abril e o mercado está com o negócio. Mas Chicago é uma semana que está frágil, é o efeito da nova política econômica do Trump, esse acordo com a Ucrânia também dá condições da Ucrânia voltar a exportar mais óleo de girassol, a própria Rússia com mais presença no óleo de girassol que atrapalha o óleo de soja, a própria exportação da Ucrânia de soja, a soja na safra dessa safra, a Ucrânia está com 2 milhões de toneladas de soja, a maior parte é exportação. Então, esse acordo também acaba sendo levemente negativo aí nesse pregão desse meio de semana. Ô Vlamir, aproveitando, já vou chamar, a gente já pode chamar o João Batista Olive? Ele já vai participar conosco aqui, ó. Queria participar, né, João? Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Vlamir. Estamos pertinho, né, Vlamir? Você está aí em Araraquara, é isso? Araçatuba? Araçatuba, não é longe. Para quem conhece São Paulo, sabe que é bem longe. Seja bem-vindo, Vlamir, aqui no Tempo e Dinheiro. Estou em Franca, vocês estão vendo aqui, hoje é um evento da Cocapec, o Sim Café, um simpósio de café. E o assunto, eu acabei de falar agora com o senhor Carlos Sato, presidente da cooperativa, tanto para café quanto para soja e milho é o mesmo. Quais são as influências que virão dessas medidas do Trump, o que significa esse movimento mundial para o produtor, para o bolso do produtor, para o futuro dos negócios do Brasil. Por isso que as atenções estão focadas nisso e seria muito importante te ouvir cada vez mais a esse respeito, viu, Vlamir? Olha, João Batista, com relação vou falar um pouquinho de café, que não é minha especialidade, mas eu acompanho café faz tempo também. Falando em café, tenho que agradecer o pessoal lá da Bahia, que me deram um pacote de café que é produzido por uma genética da Fundação Bahia, João. Café de alta qualidade, o café de alta qualidade. Um café arábica ali de Luiz Eduardo Magalhães. Mas vamos no café, João, a questão do café. O que a gente tem? Provavelmente o Trump também vai taxar os produtos brasileiros e o café entra junto, né, nessa brincadeira. A grande questão é que não tem opção, né, João? Esse que é o ponto, né? Não tem de onde comprar. Então, quem vai pagar o pato é o consumidor americano, né? Mas isso traz uma pressão negativa no primeiro momento, isso limita até cotações da Bolsa, esse é um fator que vai pesar, né? Então, mas em princípio o café vai seguir a mesma linha dele, da oferta e demanda dele, porque está no momento que a produção mundial não atende a demanda, temos demanda nova aparecendo, tem demanda chinesa aparecendo, tem demanda indiana aparecendo, ou seja, tem demanda de países que normalmente não compravam café. Então, isso é um sinal de que esses próximos anos devem seguir com cotações interessantes aos produtores. Mas o produtor tem que, primeiro, prezar pela alta produtividade e pela alta qualidade. Esse é o ponto de sucesso do setor do café, né? Cada vez mais o café de melhor qualidade vai ser mais valorizado. Esse é o ponto importante. Não adianta a gente querer competir
com cafés de baixa qualidade, café do Vietnã, cafés inferiores. Nós temos que buscar café nobre e aí a saída para o produtor continuar tendo sucesso no café, que é uma cultura espetacular, né? O café do Brasil. Nós começamos o Brasil com café e açúcar, né, João? Sim, agora sim, era importante te ouvir, Vladimir. É bom você falar de café também, né? Mas a pergunta fundamental é sobre as influências no mercado, na economia, com essas medidas que o pessoal aqui de Franca está ouvindo, está lendo e se mostra preocupado. O que isso vai impactar no bolso deles? E essa pergunta eu estendo para todos os produtores, seja de soja, de milho, seja do que for, principalmente produtos exportados, regidos, né, pelo dólar. A informação que nós temos, e eu continuo insistindo nesse teclado, nessa batida, é que o Trump não é o senhor da guerra, Vladimir. Ele não quer guerra, ele quer negócios, ele quer money. Então, assim, ele, como um cachorro grande, ele late para que o outro lado recue e faça um negócio mais leve para ele, americano. Você tem essa mesma leitura, Vladimir? Exatamente. Ele primeiro bate e depois assopra, né, João? Então, é esse estilo. E o grande problema nosso é que nós temos alguém ali em cima, em Brasília, né? Que acaba querendo dizer, eu não tenho medo, não sei o quê, não tenho medo de cara feia. E na realidade não é isso. Nós somos exportadores de produtos para os Estados Unidos e a gente tem que fazer uma boa relação, tem que negociar, né, João? E não brigar, porque não temos o que brigar com os Estados Unidos, principalmente quando a gente pensa em café, em açúcar, em laranja. Nós exportamos carne para os Estados Unidos, não, quase nada de soja, nem nada de milho, né? Mas esses produtos são importantes para a nossa balança comercial. E nesse momento de guerra comercial, o que a gente vê é uma desvalorização das commodities agrícolas. E desvalorizando a commodity agrícola é menos dólares entrando na economia brasileira. Menos dólares entrando é menos dinheiro circulando, é menos emprego, é menos renda. E nessa hora nós tínhamos que ter uma pessoa melhor lá em Brasília, João, e que não temos. Esse é o grande problema. Tá bom, mas enfim, você não está compartilhando desse pensamento dessa mídia de esquerda que está xingando o Trump, dizendo que o Trump vai acabar com o mundo, tá? Não é nada disso. Para você, daqui a pouco eles vão se entender e o comércio vai melhorar. Com certeza, a jogada principal aí do Trump é fazer girar a economia americana melhor, que é a maior economia do mundo. As maiores empresas do mundo são americanas, vão continuar sendo americanas. E automaticamente, com o andar da carga, da viagem, o pessoal que está em cima, quem está em cima da carga, se ajusta, se ajeita dentro da carga, né? Parece que no começo a gente colocou todos os bois ali no caminhão e não tinha espaço para nada. Andou 10 quilômetros e já começa a ver que começa a sobrar espaço. O pessoal já começa a se ajeitar aqui e ali e ver o que dá para fazer. É a mesma coisa, essa situação das tributações, das taxas que está sendo implantada, a hora que começar a sentir que aumenta custo americano e dificulta vendas, ele começa a se adaptar com tabelas mais baixas. Se não afetar em vendas e girar a economia americana, ele também vai manter isso. Ele propôs isso no ano passado na campanha, a população americana aprovou, e é o que está sendo colocado em prática. Em princípio é por aí que vai, mas certamente nada disso vai ficar como está nesse momento. Ele vai se ajustar, João. Vai se ajustar e a economia do mundo vai andar. Os próprios chineses estão cautelosos lá no seu lado, quietinhos, eles também vão se adaptar. Eles sabem que o Trump vai bater e vai assoprar. Primeiro, eles não querem nem que bata, eles ficam lá retraídos e buscando alternativa, né? A alternativa do momento é soja brasileira. Dá para ver que os negócios estão fluindo fortes aqui, João, mesmo com o mercado levemente pressionado hoje para baixo, mas está tendo giro. O produtor está correndo para vender, o produtor está com medo que em abril, quando vai chegar um montão de dívidas, o mercado seja acomodado e possa cair mais, porque o mercado está frágil. Ele está negociando, nós já estamos avançando nas negociações e o produtor está aproveitando as cotações, porque no balcão mudou pouca coisa nas últimas semanas. Alguns locais teve queda, R$2, R$3, R$4 no balcão, mas a boa parte dos balcões ao produtor, ele está com níveis aí muito parecidos que estava em fevereiro, né, que era o começo da colheita. Agora está andando
E produtor não está deixando para amanhã, o que dá para fazer hoje. Ele não tá acreditando que vai ter uma disparada de cotações, não há uma expectativa de disparada no curto prazo, e o mercado segue girando o negócio, o produtor está fazendo dinheiro. Tá, o mercado, então, ele é focado nos prêmios, é isso? O que está mandando é prêmio e flutuação de dólar aqui. Chicago vai para cima, vai para baixo, mas ele acaba trazendo. Lembra que a semana passada nós tivemos prêmio de 80, 90 pontos positivos. Hoje ele está de 45 a 55. Então, Chicago caiu, tinha subido, daí o prêmio recuou. Semana passada, as cotações de Chicago estavam mais baixas que está hoje, no período mais crítico, lá naquela quarta-feira, depois do Carnaval. Lembra que houve uma queda violenta nas cotações, logo que o Trump anunciou aí as taxações e tudo? Aí o mercado já tinha perdido os 10 dólares. Hoje voltou ao mesmo que estava uma semana atrás. Ele está muito parecido. Perdemos os 10 dólares no maio e está segurando os 10 dólares nos demais meses. Está mais longe agora, João, com relação à resistência, que é 10,5. Sim, mas com os prêmios, a gente já tem 10,5 nos portos. O prêmio hoje é de 55 pontos, aí a 65, 50, 60 pontos. Então, se a gente pegar o próprio maio, aí que está 9,90 e pouquinho, ele está dando 10,5. Está dando 10,5 tranquilo ali no maio. É por isso que hoje, se pega o maio, ele está dando 135, 136 reais no maio, e ele está dentro desse patamar aí há mais de 10 dias, o 136 no Porto de Paranaguá, dos demais portos, como ele está dando 140 ali no julho, faz mais de 10 dias que em reais está flutuando, muito pouca flutuação. João. Hoje à tarde, talvez, o comprador vai pagar 50 centavos, R$1 a menos do que estava aí nos dias anteriores, mas ainda está muito perto da estabilidade das cotações, porque está girando, o comprador quer comprar, produtor vem negociando e automaticamente está girando. Hoje, pela manhã, o pessoal já me comentou, perto de 500 mil toneladas negociadas, João. O produtor não está dormindo de touca, não. Então, em resumo, acho que a frase mais importante é a nossa break news, vai para a manchete. Os produtores brasileiros estão aproveitando, né, os prêmios e estão fazendo negócios, é isso? Exatamente, está aproveitando porque ele teme que o mês que vem, que já vai começar o plantio americano, o mercado possa pressionar mais, né? Porque agora perdeu o suporte de 10 dólares, o suporte foi para 9,5. E se o investidor continuar forçando para baixo? Não pode ir lá mais perto de 9,5? E aí nós perdemos aí 3, 5 reais, 7 reais na saca da soja. Ou seja, amigos, entrem no nosso clube do Tempo e Dinheiro, onde nós temos informação em tempo real, temos os prêmios de todos os vencimentos dos portos, o telefone está na tela, você manda um WhatsApp para 199-9813-2915 e você se transforma num assinante do clube. Você tem 7 dias grátis para experimentar a eficiência do nosso trabalho. Tenho certeza de que você vai gostar, porque você tem informações em tempo real, com parâmetros feitos por quem entende do mercado. Então, seja integrante desse clube fechado, restrito, focado no agro, na economia do agro, para você ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Hoje você precisa saber dos prêmios. Então, entre lá no clube que está todo delineado, tudo escritinho, para você ser bem informado e tomar uma decisão. Não basta ser apenas um assistente, né, Brandalize? Telespectador, tem que ser operador, né? Operar esse momento do mercado e garantir. É nos dias de pasmaceira que você faz bons negócios, né, Vlamir? Exatamente, João. O produtor tem que ir fazendo negócios, não deixar para a última hora. Nós estamos em tempos nebulosos, tempos turbulentos, João. E é que nem a gente comentou aí nas últimas semanas, é o ano do barter. O que é o barter? É o produtor ver que a soja dele compre mais insumos. E aí toca o barco, vai tocando o barco. Esquece de ver o nominal e veja quanto insumo dá para comprar, está comprando bastante, é o suficiente. Isso é um negócio. Por isso que nós temos o barter inteligente aí, o grupo também, né, João? Sim, amanhã o Dr. Barter, o Edemir Lima, participa conosco exclusivamente para falar do barter inteligente, que é o barter, que é a troca com um ganho lá em Chicago. Você ganha a proteção de alta, você tem uma participação de alta, você ganha, você participa. Você não só realiza o barter tradicional, como você tem a oportunidade de participar da alta, se houver lá em Chicago. Como é que faz isso? Amanhã o Lima vai trazer mais explicações. Você entra no nosso grupo que está aí na tela, é o
no 8907-8047, ó, 199-8907-8047. Esse é o grupo do Barter Inteligente. Você manda uma mensagem e você entra no grupo para saber e ter o acompanhamento do Lima durante um ano. Ó, qual é o melhor momento de fazer o barter, sair, como é que faz? Faz put, faz call. Tenha a informação à sua disposição para você melhorar a sua comercialização. Isso amanhã. Hoje, viu, o Brandalize, na sequência, nós vamos ter uma novidade. Nós vamos entrar com um novo especialista aqui no clube, mais um conosco, para aprimorar a comercialização do produtor. Vai se colocar à disposição, como o Lima se colocou, é o Vitor Caso, do Venda na Hora Certa, um especialista no mercado físico, vender na hora certa. É mais um especialista conosco, Flamir, o Vitor Caso, lá de Sinop. É isso aí, João. Vamos lá. Muito bom. Então vamos na sequência agora, porque nosso interesse está no milho. Então vamos saber dos preços do milho e as operações a futuro. Oferecimento da ferramenta I9PAB, Gleidson. Notícias do milho. Oferecimento I9PAB, a ferramenta do produtor rural. Muito bem, preços do milho em Chicago também em queda, igualmente a soja. O março 4,44 hoje, maio 4,57, julho 4,63, setembro 4,40 dólares por bushel do milho americano. Milho brasileiro, base Campinas, na B3, continua só um vencimento, mas olha que interessante, alta de 1% no março a 88,50. Claro que para você fazer uma proteção, assegurar um preço antecipado a futuro, você tem que olhar setembro. Vamos perguntar para o Vlamir Brandalize quais são as atualizações de preço, Vlamir, no milho B3. Olha, João, a B3 ela está mostrando o mercado interno, né? Agora ela esqueceu um pouco o mercado externo. Ele está olhando a possibilidade da importação. Importação hoje chegaria milho argentino na parte de 88 e milho americano 95. É mais ou menos essa a relação de importação no porto. Então a B3 vai seguindo firme no março. Se a gente olhar o setembro, está perto dos 73, que é o milho de exportação, mas ela está firme porque o pessoal começou a reclamar, começou a faltar chuva em Goiás, João, tá? Alguns locais de Goiás aí tá com 15, 20, 25 dias sem chuvas na safrinha, começando a afetar o potencial produtivo do milho de Goiás, da próprio sorgo de Goiás. Mercado preocupado, também tem clima irregular ali no Mato Grosso do Sul. Choveu aqui no interior de São Paulo, ainda tem muito para plantar, o pessoal vai plantar sorgo agora aqui nessa região, está ainda para colher, a soja nem colheu. Boa parte está aí no campo, nós estávamos no campo agora há pouco, e o quadro geral é de um mercado firme de milho de curto prazo, continua firme, tem muito comprador, pouco vendedor, o produtor está conseguindo administrar, está colhendo a primeira safra. Já no milho de Chicago, o mercado está sentindo as pancadas do Trump, e o milho americano, como o maior exportador mundial, sente mais, né? Porque os Estados Unidos é o maior exportador mundial, e ele está batendo na China, está batendo no México, e o México é o maior importador de milho americano, João. Então, isso é importante, por isso que o mercado está muito receoso, né, nesse momento. O milho poderia estar em alta hoje, porque o petróleo está em alta e o milho não está seguindo. Porque aliado ao milho, que anda em paralelo, é o trigo, que também está perdendo bastante. Então, é aquele dia de liquidação das commodities agrícolas lá em Chicago, mas não é uma tendência, nem de soja, nem de milho, cair muito mais do que já caiu. O milho perdeu os 4,50 de suporte, a resistência a 5 dólares se distanciou. Quem fez aquelas operações de put ali quando estava 5,20, hoje está dando risada sozinho, né? Que deu 5,20, 5,25 no julho e hoje está 4,63. Então, quem fez a posição já está tranquilo aí, com muito dinheiro no bolso, né? Está garantindo cotações melhores no milho aqui dentro também. Mas o mercado, ele é um mercado de acomodação, né? Então, o produtor fica alerta. Essas cotações do mercado internacional, elas podem cair um pouco mais, mas a tendência, os fundamentos são positivos. O próprio relatório do USDA de ontem, de oferta e demanda do milho, ele deu um déficit aí de mais de 25, 26 milhões de toneladas entre a produção e consumo. Então, isso é importante para o médio prazo. No curto prazo, quem está mandando no mercado global é o Trump, não é esse que está afetando. Efeito Trump vai passar, vai chegar um momento que vai passar e nós vamos voltar aos fundamentos. E o fundamento do milho é positivo.
Sim, então, para liberar o senhor, que o senhor tem uma palestra agora na sequência, também tem a mesma pergunta que eu fiz na soja. Para o milho, o que mais importa é a posição setembro, que eu calculo que seja isso. É uma pergunta. Hoje está quase que beirando 90, 88, né, no mercado físico, hoje, balcão. Mas setembro não, começa a recuar. Quanto está setembro? E a segunda pergunta, é o momento de pegar setembro, Vladimir? Olha, João, para aquele produtor que está com a safrinha garantida, ele tem que começar a proteger futuro, sim, setembro, né? Porque setembro está lá na faixa 73 no Porto, 72 no Porto, 73 na B3, porque se a safrinha evoluir para uma grande safrinha, nós vamos ver o mercado perder os 70 nesse setembro aí. E o produtor que está acreditando que o mercado vai acima de 70, ele tem que torcer que junto vai quebrar a safrinha, né? Porque se a gente colher 80 milhões de toneladas de safrinha, João, já dá para atender a demanda do Brasil, porque nós vamos consumir 90 no total. Estamos colhendo 23 nessa primeira safra. Vai colher mais umas 3 milhões da terceira safra aí do Nordeste. Então, 23 com 26, se colher 80, são 106. Então, nós temos milho para atender a demanda de ração, de etanol. Esse ano vai consumir 20 milhões de toneladas de milho para etanol. Deve consumir as 70 nos demais segmentos, que é o segmento humano e ração. Tudo recorde, mas tudo indica que tem uma grande safrinha vindo pela frente. Eu não estou querendo torcer que quebre a safrinha para manter as cotações em alta. Eu quero que o produtor tenha alta produtividade e ganhe dinheiro com os valores que está sendo praticado aí no mercado. Tá, última informação da minha parte, viu, Vladimir? Nós temos uma informação preciosa da área de clima. O professor Moulion, Luiz Carlos Moulion, climatologista respeitado pelo agro, nos mandou um vídeo que eu vou mostrar daqui a pouco na minha palestra das 5 horas, aqui no Sim Café da Cocapec, aqui em Franca, onde, em resumo, ele diz assim, ó, para o milho é tranquilo, as chuvas vão entrar, a estiagem que ele havia previsto aconteceu em fevereiro, março e abril vai chover muito, certo? Porém, aí é uma coisa muito preocupante para o café, mas ele acha que maio, Vladimir, nós vamos ter frio, porque está subindo da Antártica um frio muito grande. Ele acha que a preocupação dele para o café são as geadas, mas para o milho, que é o que importa para o Brasil Central, nós vamos ter chuvas a contento agora de março para abril, viu, Vladimir? Olha, João, se confirmar esses dados aí, essa projeção do Moulion, que é um craque de bola, fica um alerta. Talvez o mercado do segundo semestre, o melhor momento esteja sendo agora. Pois é, então, sabe, olha o preço a futuro, nós temos um assessor de investimentos para você saber qual é o prêmio do milho para setembro, está aí o telefone na tela, assessoria de investimento, que é o mesmo telefone do nosso clube, mas você liga, manda uma mensagem, eu quero saber de prêmio e tal, o Fernando Sofiati, que é credenciado pela CVM, entra em contato com você. O telefone está na tela, 199-9813-2915, e você pergunta quanto custa para eu assegurar o preço do milho para setembro, vamos dizer assim, por volta de R$70, não é? Eu acho que 5% está de bom tamanho, né, Vladimir? De 70, gastar 3,5 por saca, você acha razoável? Olha, João, é um bom seguro, né? Seguro de carro é mais caro que isso. Pois é, seguro de carro é 10%. Vladimir Brandalize, boas informações mais uma vez, é um show de informações. Boa palestra para você aí em Araçatuba, a minha às 5 horas aqui em Franca, onde a gente vai cruzar informações. Vladimir, muito obrigado, vamos em frente. É isso aí, João Batista, até amanhã. Amanhã vamos ver se falamos de Antônio Olinto, se der tudo certo. Você anda mais. E vamos em frente. Vamos seguir esse país, que esse país é maravilhoso. Está muito lindo. Aqui na região de Franca, na Alta Mogiana, o clima está perfeito. Tchau para você, Vladimir. Até mais. Um abraço, João. Um abraço a todos. Tá. Eu vou entregar já o comando para Fernanda Custódio, mas eu queria saber se eu posso rodar o vídeo que eu recebi, que nós recebemos hoje, lá do Moacir Guarnieri, lá de Boa Esperança. Posso mostrar, Gleidson? Pode. Pois é, o Moacir Guarnieri, todos sabem, ele fez a safra de soja, ele acompanhou dia a dia para nós aqui como um repórter exclusivo do Tempo e Dinheiro, e hoje ele mandou um vídeo dele, olha que interessante, mostrando o milho. Ele está trabalhando com milho, está preocupado com as lagartas e tal, mas olha a inovação que o Moacir Guarnieri, lá de Boa Esperança,
norte de Mato Grosso, fez para proteger o milho dele. Ele está fazendo um milheto na frente, uma carreira de milheto, para iludir, ou pelo menos vai tentar iludir os porcos do mato, para eles não entrarem no milho, que é muito mais precioso. Veja o vídeo do Moacir lá de Boa Esperança, norte de Mato Grosso. Mostra aí, Gleison. Bom dia, João Batista, bom dia, equipe de Tempo e Dinheiro. Hoje é dia 12 de março, 7h15 da manhã, estamos rodando aqui, olhando milho, né? Faz uns 3 dias que não chove, mas está vindo aqui, nós plantamos uma faixa de milheto, até porque os bichinhos do mato ano passado me judiaram muito do milho, então aqui eu consigo vistoriar melhor, né? E o milho tá bonito, ó, de baixo até em cima. As lagartinhas ainda tem um vestígio delas aí, mas conseguimos controlar. E tá no pré-pendão. Aqui mais uns dias vai pendoar. Esse solzinho é um remédio para ele. Mas que beleza, hein? A umidade tá boa do solo. Grande abraço. Boa Esperança do Norte. Tá, tomara que a armadilha dele funcione, né, Fernanda? Porque ele está feliz com a safra. Ele foi muito bem com a soja e agora está indo muito bem com o milho, porque o sol entrou para espantar um pouco das pragas, diminuir essa pressão que ele tem das pragas do milho lá. E botou o milheto ali na frente para satisfazer os porquinhos. Excelente estratégia, hein, João? E o Moacir, eu cheguei aqui em fevereiro, desde que a gente começou a mostrar o Moacir, ele tá feliz. Ele só ali no começo que ele falou, tá chovendo muito, mas depois ele só ficou feliz. Não, o clima lá para o norte do Mato Grosso está muito benéfico, tomara que continue assim. E ressaltando, viu, Fernanda? Essa informação do Molion que nós vamos colocar a íntegra. O Molion fez um estudo para a carpa lá de patrocínio, aqui em cima de Minas Gerais, né, a área de Cerrado. E esse vídeo na íntegra nós vamos colocar no nosso site para o pessoal, enfim, ter a informação completa, as influências do que ele está dizendo. O que ele está dizendo? Primeiro ele disse para a gente, com exclusividade no Tempo de Dinheiro, que ia ter esse veranico, como de fato teve, está encerrando. Agora está dizendo, vai entrar muita chuva, né? Esse mês de março e abril teremos chuvas de forma generalizada. Ele não está fazendo diferenciação, não. Ele acha que vai ser geral. Agora ele está preocupado, sim, com o frio, que poderá entrar em maio. Ele está falando em geadas em maio. Então, essa é uma preocupação que eu vou mostrar hoje, um pedaço da informação do Molion aqui na minha palestra da Cocapec em Franca, mas a íntegra desse estudo do Molion nós estamos subindo no nosso site. O nosso site é o Tempo e Dinheiro Oficial, www.tempodinheirooficial.com.br. Estamos ao vivo lá no nosso site e daqui a pouco o estudo completo do professor Molion para vocês serem e continuarem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Está aí o site, daqui a pouquinho o Davi da Luz vai dizer se a gente já está com esse estudo pronto para entrar lá no site e a gente vai continuar informando, a Fernanda vai avisar vocês. www.tempodinheirooficial.com.br. Estamos com muita informação em tempo real ali, tudo divididinho, setorizado, né? Aquela salada que tem no WhatsApp, né? No site é tudo editorializado, o tempo real continua ali e essa informação preciosa do Molion. Entre no nosso site, é um show de informação, é um dos sites mais bonitos que nós temos no agro brasileiro. Fernanda, com você daqui a pouco eu volto com essa novidade nossa de hoje. Nós vamos ter mais um especialista aqui no Tempo e Dinheiro, que é o Vitor Caso, do Venda na Hora Certa, no balcão. O que nós temos que fazer? O Vlamir fala, tá bom de pegar setembro e tal, mas e na prática? Daqui a pouco o Vitor Caso vai nos trazer essa informação. Fernanda. Combinado, João. E aí, daqui a pouquinho o João volta com a gente, então. Obrigada, João. Só para complementar aqui, que eu fico de olho, viu, nos comentários de vocês, o Josino, da Veiga Antunes, ele está falando boa tarde, amigos do agro, e ele já falou que vem a chuva prometida pelo senhor Molion, conforme o João já adiantou aqui pra gente. Daqui a pouco, o conteúdo na íntegra também lá no site do tempodinheirooficial.com.br. Bom, já que a gente está falando de clima, vamos, gente, falar do tempo? Vamos mostrar já para vocês a nossa vinheta, que a partir de agora a gente vai trazer essas informações detalhadas. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje.
Primeiro destaque de hoje, a gente tem informações da Metsul falando de ciclone intenso impulsiona nova frente fria para o sul do Brasil. Daqui a pouquinho na imagem de satélite, as informações do NOAA, a gente já começa a ver, mas nós temos chuvas entre hoje e amanhã também para o sul do Brasil. Além disso, a gente tem o INMET também com outro destaque já com esse compilado do que aconteceu em fevereiro com eventos extremos. Brasil registrou chuvas expressivas em fevereiro. E aí só para a gente entender, né? A gente tem o mapa do Brasil embaixo, tem esses números. Gleidson, consegue colocar na tela inteira, por favor? E aí nós temos então essas precipitações que foram mais intensas, conforme a gente acompanha no mapa, aí nesse tom azulado, de chuvas nas regiões norte, centro-oeste, parte da região sudeste e também a região leste do sul do Brasil. Então esse é o destaque, é isso que a gente viu no mês de fevereiro, mas a gente também já está acompanhando essa previsão também agora para o mês de março. Inclusive, a gente tem mapa do INMET com os alertas para hoje, já na tela para vocês também. A gente vê 2 alertas, mas ambos são de chuvas intensas. Então, essa frente fria chegando ao Rio Grande do Sul com essa influência do ciclone, então a gente tem alerta amarelo e também esse alerta laranja e boa parte do Brasil com esse alerta também de chuvas intensas. Salvo ali a gente tem ainda Minas Gerais e boa parte também da Bahia e dos outros estados da região Nordeste também aí para a gente ficar de olho. Além disso, a gente tem outra informação que o João Batista Olive dividiu conosco, que a gente tem precipitação acumulada. No próximo mapa, a gente vai ver essas chuvas acumuladas aqui no Brasil, nessa previsão de chuvas, até o dia 27 de março. Na tela, como é que a gente identifica esses volumes de chuvas? Temos ali o verde, são chuvas de até 15 milímetros. Depois, nós temos o azul, né, esse indicativo azul, com chuvas de até 40 milímetros e esse roxo de chuvas de até 125 milímetros. Lembrando ali que esse mais puxado para o vermelho, a gente tem esse acumulado de chuvas de até 250 milímetros. Então, reparem que a região centro-norte do Brasil ainda fica com esse maior concentrado de chuvas, mas nós temos chuvas importantes e significativas em outras regiões do Brasil também. A gente tem ali, ó, São Paulo, algumas localidades de Minas também, voltando a chover e trazendo um pouco dessa chuva aí, desse alívio para os produtores rurais. Além disso, temos uma outra imagem aqui de mapa para dividir com vocês, falando dessa chuva, principalmente na região sul do Brasil. Informação do Notícias Agrícolas aqui, trazendo esse cenário, e o nosso destaque agora, ó, é o milho safrinha. Vlamir já falou sobre isso também, mas a gente tem ali, ó, com janela cada vez mais apertada, saiba como fica o clima para a segunda safra de milho. Março deve ser de chuvas abaixo da média ainda para a região sudeste, centro-oeste, partes do sul do Brasil e também na região nordeste. A gente vai ficar de olho, Vlamir já fez esse alerta, tem muito produtor preocupado com esse baixo volume de chuvas também agora para o milho na segunda safra. Bom, mas a gente vai saber como é que ficam as chuvas para os próximos dias, então vamos acompanhar a partir de agora. Antes disso, um mapa aí em tempo real, vamos acompanhar aí, gente. Chuvas, então, nesse instante. Ali a gente tem São Paulo, a região centro-oeste, chuvas na região nordeste também, destaque ali para o estado do Maranhão, e é isso que está acontecendo no Brasil nesse momento. E aí agora sim, a gente vai saber como é que ficam os próximos dias, quando a gente fala de chuvas aqui para o nosso país. Chuvas previstas do dia 13 ao dia 19 de março. Nessa semana nós ainda teremos chuvas sobre o estado do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, conforme a gente consegue acompanhar no mapa. Em contrapartida, ainda especialmente norte de Minas, todo o estado da Bahia segue sem chuvas nesse período e esse maior volume de chuva a gente segue observando na região centro-norte do Brasil. A partir do dia 15, o tempo fica mais firme na região sul do Brasil
Enquanto isso, vamos acompanhar essas chuvas ali mais concentradas principalmente no norte do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais também, e chuvas ainda mais volumosas no centro-norte, destaque ali para algumas localidades do estado de Mato Grosso e também o estado do Maranhão, que segue com esse maior volume de chuvas. A partir do dia 18, algumas chuvas ainda no estado do Paraná, e o nosso destaque para o dia 19 são essas chuvas mais volumosas, principalmente ali em alguns pontos do estado de Goiás e também do estado de Mato Grosso do Sul. Bom, e para complementar essas informações, a gente tem agora a participação do Ronaldo Coutinho, lá da Climaterra. Estamos aqui, ó, nos próximos dias nós temos o quê? Até domingo, tempo seco aqui praticamente no Rio Grande do Sul. Até tem alguma chuva, mas bem isolada. Grande parte do Rio Grande passa com tempo seco, com pouco ou nenhuma chuva. Santa Catarina mais na metade leste. Até pode ter alguma chuva forte nessa quarta-feira entre a capital e até o litoral de São Paulo, principalmente aqui, ó, onde pode ter uma chuva um pouco mais volumosa. Na maior parte aqui do sul, a chuva não é muito significativa, um pouco melhor no Paraná. Torcer para que ajude aqui o milho safrinha, aqui nessa divisa com São Paulo também. Melhorou aqui no Mato Grosso do Sul, melhorou nessa parte de São Paulo, na área do café, no centro-sul de Minas, Mata Mineira, melhorando aqui no Triângulo Mineiro, principalmente desse fim de semana para frente. Está melhorando também em Goiás, aqui no leste ainda fica pouca chuva, melhora mais semana que vem. Melhorou aqui no Goiás desses 5 dias, Mato Grosso do Sul, Tocantins. No norte continua com boa chuva, todos os estados. Aqui na parte norte e nordeste também, ainda não está muito bom a chuva aqui no centro-norte de Minas, Bahia, partes do Piauí, Pernambuco e Ceará ainda continua devendo a chuva. Quando chega aqui do dia 12 ao dia 26, boa chuva em toda essa região amazônica, pegando também aqui o Maranhão. A chuva melhora aqui no Rondônia, Mato Grosso, dá uma boa melhorada em Goiás, Tocantins, tu vê que melhora todo o leste de Goiás. Mato Grosso do Sul também, boa chuva. No sul, continua com pouca chuva, aqui o Rio Grande do Sul. Aqui vai de 12 a 20 milímetros, muito pouco para 15 dias. Um pouquinho melhor no norte e litoral sul. Santa Catarina, uma chuva razoável, mas diminuiu aqui no sudoeste do Paraná e oeste e centro de Santa Catarina. Boa chuva no São Paulo, deu uma boa melhorada, melhora bastante aqui em Minas. Começa nesse fim de semana e vai para frente. No Rio de Janeiro também pode chover forte aqui na Serra do Rio, na Mata Mineira, Espírito Santo. A área do café do Espírito Santo, sul de Minas, Triângulo Mineiro e de São Paulo está indicando uma boa chuva. Aqui também no sul da Bahia, uma chuvinha boa, melhor aqui no oeste da Bahia, só a região de Irecê que não ficou muito bom. É pouca chuva, assim como o nordeste da Bahia. Dá uma melhorada aqui no Pernambuco, melhora um pouco mais no Piauí, Maranhão, Ceará, Elefantinho, aqui. Aqui é principalmente agora entre esse fim de semana e semana que vem, especialmente concentrando mais entre 15, 20, 18, 22, fica nesse período, fica o período assim mais favorável para a chuva. Pode vir antes. E no norte, a chuva continua numa situação muito boa. Em termos de anomalia, no primeiro período, de 12 a 18, nós temos o quê? Grande parte do Brasil aqui abaixo da média. Não muito, mas abaixo da média. Melhor aqui no Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro. E não muito bom no Rio Grande do Sul. E bom aqui também no norte e no extremo leste e norte do nordeste. Quando chega de 20 a 26, volta a ter chuva aqui nessa região, no centro-oeste, sudeste, boa parte da Bahia, Piauí, e fica mais próximo do normal aqui, diminui aqui nessa parte norte. Vai ter uns períodos maiores sem chuva, mas ainda continua com pancadas. No norte também dá uma diminuída. E a temperatura, ela cai agora aqui no sul, fica fresquinho até domingo. Em São Paulo começa a diminuir a temperatura ali na quinta, sexta-feira. No Mato Grosso do Sul também. Goiás, Minas, mais ali na sexta para sábado. E fim de semana já dá uma diminuída. Não é que vai fazer frio, diminui o calor. Fica mais friozinho de madrugada. Aqui no sul faz frio no amanhecer de sexta, sábado, domingo para mês de março. E também diminui um pouco o calor na Bahia, Piauí, Pernambuco, mais na semana que vem. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Informações importantes aí do Ronaldo Coutinho. Lembrando que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções.
um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Bom, e agora sim, a gente tem a participação do Vitor Caso, ele que é consultor da venda na hora certa, mais um consultor aqui conosco no time do Tempo e Dinheiro. Vitor, muito boa tarde para você, seja bem-vindo aqui à edição dessa quarta-feira do Tempo e Dinheiro. Boa tarde a todos aí. Boa tarde, Vitor. Bom, para a gente começar a nossa conversa, o João estava falando agora com o Vlamir. Vlamir traça essas tendências e você vai ajudar o produtor a fazer isso na prática, fazer essa negociação, né, Vitor? Exatamente. A gente busca aí sempre trazer bastante planejamento, né? Para em momentos conturbados como esse, a gente não ficar, às vezes, tão refém do preço, refém das notícias do dia a dia, né? Exatamente. Já queria que você trouxesse para a gente uma análise, né, Vitor? Quando a gente olha o preço para o produtor, principalmente de soja aqui e milho também aqui no Brasil, o que a gente podia destacar? Qual é esse momento que a gente está vivendo? Até acho que Chicago caindo bastante hoje, mas acho que o Vlamir fez um comentário bem importante, que os prêmios têm corrigido, né? E se você for pegar tanto fevereiro quanto esse começo de março até agora, o que a gente teve de quedas em Chicago, basicamente foram corrigidas pelos prêmios, e é um prêmio atípico para o momento. A gente está falando de prêmios positivos aí de 65 centavos, por exemplo, num pico de colheita de safra, ou no momento de muita safra, como a gente tem agora, né, de oferta de soja, para ter esses preços altos. Então, acho que isso traz uma oportunidade, até mesmo uma segurança para o produtor, que tem os preços que não estão excelentes, mas também nada comparado com o que foi o ano passado, onde a gente viu Chicago, prêmio e até mesmo o dólar caindo nesse começo de ano, né? Então a gente tem um ano um pouco melhor, mas ainda longe do ideal que o produtor busca para estar fazendo boas comercializações ou tendo mais rentabilidade com o preço de hoje, né? E o produtor tem feito essa proteção, Vitor? Como é que funciona isso na prática para a gente também começar a mostrar essas informações aqui para a nossa audiência? Exato. Eu acho que, como eu falei no começo, né, o que mais manda é a gente ter planejamento na hora da comercialização. Aqueles produtores que vieram fazendo relações de troca, travando no decorrer do ano, nesse momento eles conseguem ter uma rentabilidade melhor do que aquele produtor que simplesmente veio especulando com o mercado. Então, parte do que a gente chama de vender na hora certa é você ter exatamente níveis definidos de comercialização, né, para você estar executando isso nos momentos ideais. Então, quem deixou hoje para vender ou quem está esperando para vender mais para frente acaba tendo uma rentabilidade praticamente negativa ou 0 a 0, dependendo do estado, né? Mesmo os preços não mudando. A queda de hoje, no preço físico mesmo, mudou R$1 e pouco em relação ao que a gente tinha ontem, né? Por essa correção de prêmios e também o dólar bem firme. Por isso é importante a gente ter um planejamento e vir seguindo esse planejamento para fazer uma boa comercialização no final da safra, né? E não ter que vender mais grão agora para pagar conta, pagar compromisso. Exatamente. Ô, Vitor, e como é que está essa comercialização? O produtor tem feito, tem aproveitado? A gente tem visto, por exemplo, o milho na B3 nesse momento, o março a R$ 88,69, subindo 1,24%, aí na tela para vocês, mas a gente vê que não tem os demais contratos, né, as demais posições. Como é que está essa comercialização? Esse contrato março ele já está praticamente para expirar, né? Mas o milho no mercado disponível agora é o que está mais valorizado pela falta de milho, pela entre-safra que a gente está nesse momento. Porque a gente tem que olhar, como foi dito mais cedo também, é o milho para setembro, é o milho mais para frente. Ponto importante, você falou de comercialização, esse ano, base Mato Grosso, aqui os dados do IMEA, né? A gente já está aí com 55% comercializado da soja, bem à frente do que foi o ano passado, mas ano passado não foi só preço, né? A gente tem que lembrar que foi uma safra bem conturbada e o produtor teve dificuldade em fazer vendas, ou ter confiança em fazer vendas, por causa não sabia quanto que ia colher. Então, esse ano, para aqui para o Mato Grosso, um ano um pouco melhor de produção e com isso também a comercialização mais adiantada. Para milho, ainda está engatinhando, a gente está aí com 37%, 40% comercializado, mas poderíamos ter um pouco mais comercializado ou então está buscando fazer proteções de baixo usando a B3, aí, o milho setembro, por exemplo, garantindo esse nível que hoje, com certeza, entrega uma rentabilidade. E se lá na frente subir, beleza, você ganhou mais ainda, mas se ele cair,
você garante um bom patamar de preços para o milho, né? Esse é o alerta para o produtor. Ô Vitor, João Batista Olive já está conosco também, vai participar da nossa conversa. João, está de volta, tudo certo? Ô Vitor Carlos, é um prazer imenso tê-los aqui. O que a gente quer informar aos amigos do Tempo de Giro, cada vez nós estamos aprimorando a informação, visando fora da porteira que o produtor tenha a melhor posição comercial para que ele seja, enfim, produtor rural mais bem informado e de melhor lucratividade. Então, assim, a gente tem lá no site, no Notícias Agrícolas, um foco dentro da porteira, você está lá com os meus meninos lá, os meus netos, trabalhando lá direto com Notícias Agrícolas, mas aqui conosco, dentro do Tempo e Dinheiro, o nosso olhar é na lucratividade. Então, assim, o que eu quero dizer da nossa felicidade de ter você como participante, como mais um especialista do Tempo e Dinheiro para melhorar a lucratividade do produtor. E a sua participação conosco, frequentemente às quartas-feiras, para você dar uma posição de mercado, será muito bem-vinda, viu, Vitor? E a gente quer asseverar a nossa alegria de ter você como especialista. Você vai informar ao produtor a venda na hora certa. Hoje está o dia de comprar, hoje está o dia de vender. É mais ou menos isso, Vitor? Exatamente. E, claro, né, a venda na hora certa ela é diferente para cada um. Cada um calça a botina de acordo com o tamanho do pé que tem, né? Então, a gente tem que estar atento a essas realidades que são muito diferentes. Por exemplo, o produtor do Mato Grosso esse ano está no ano mais confortável em termos de produção do que foi o ano passado. Mas essa não é a realidade nacional. Você pegar o Rio Grande do Sul de novo, tá feio. Mato Grosso do Sul, Cone Sul também estava indo muito bem nesse final de safra, pegando bastante seca. Alguns reportes aí de clientes da nossa consultoria de Minas Gerais também, que está aí há 20 dias sem chuva lá na safrinha. Então, a recomendação ela tem que ser aliada de acordo com a realidade de campo, de produção e também de mercado para todo mundo. É por isso que a gente criou esse programa de acompanhamento, que é para entender essas diferenças de cada região, de cada produtor. Então, ficamos estabelecidos assim, né, Vitor? Quem tiver dúvida, quiser a sua participação, pode mandar perguntas pelo WhatsApp, pelo nosso número do Clube do Tempo e Dinheiro, do assessor de investimento, o Cleiton vai colocar novamente na tela. E aí, olha, eu quero ter o seu acompanhamento, eu quero ter a sua participação, tenho uma dúvida, será que está na hora de eu vender antecipadamente? Mande as suas colocações para nós, o telefone está aí na tela, é o 199-9813-2915. Você tem agora mais um especialista à sua disposição. Nós temos um especialista de barter, que é o barter inteligente, com o Edemir Lima, o Dr. Barter. Nós temos um especialista em mercado de futuros, de opções, que é o Maurício Melo. Nós temos, claro, o nosso parceiro mestre, que é o Vladimir Brandalize, olhando o mercado, dizendo o que vai acontecer. E agora nós temos a participação do Vitor Carlos, porque na prática você tem a participação do Vitor para saber, está na hora de vender? Como é que está o preço dos fertilizantes? Será que a relação de troca está melhor aonde? Tenha essa parceria com o Vitor Caso aqui no nosso Tempo de Dinheiro. Está certo assim, Vitor? Tá certo, tá certo. E até um ponto importante hoje, aí vamos falar assim, o fato do dia, né, João, da semana, para chamar a atenção aí, são, de fato, aí os preços de fertilizantes, principalmente para cloreto, que está dando uma puxada firme essa semana. Então, aquele produtor que tem ainda uma negociação em aberto, está olhando o mercado, estava namorando o mercado, a gente vê o cloreto, melhor momento talvez já tenha passado, né? A gente teve excelentes condições no começo do ano, no final do ano passado, mas nesse momento ainda a relação de troca ela fica interessante principalmente quando você faz com milho, né? Provavelmente o Lima pode trazer mais informações disso amanhã, mas analisando hoje a gente vê alguns produtores aí segurando a soja e buscando um pagamento de fertilizante para 30/7, 30/8, com entrega de milho, né, nesse momento. Eu acho que esse é o ponto mais importante para analisar essa semana e não ficar dormindo de touca, igual diz o Brandalize ali, né, aproveitar esse momento importante. Fósforo vem mantendo firme, nitrogenados também, uma leve queda na ureia, mas essa relação aí, eu acho que o ponto mais importante hoje, quem não olhou a conta de cloreto hoje, é bom correr atrás até o final do dia. Esse é o Vitor Caso, venda na hora certa, mais um especialista parceiro nosso aqui
do Tempo e Dinheiro. Cada vez nós estamos melhorando a informação para que o senhor e a senhora sejam, como eu disse, não só mais muito bem informados, mas também negociem cada vez melhor. Vitor Caso, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua deferência, pelo seu carinho. Vamos juntos, Vitor. Valeu, obrigado aí. Quem quiser saber mais, entre em contato com o WhatsApp do João. Estamos à disposição aí para auxiliar nas negociações e ajudar o produtor a vender na hora certa. Muito bem, um abraço. Muito obrigado. Fernanda, que time, hein? Nós estamos cada vez mais com especialistas aqui no Tempo e Dinheiro. Sim, cada João. vez melhor. Sim, João, para que o produtor rural seja cada vez mais bem informado, né? Esse é o nosso papel aqui. Vamos em frente, Fernanda, com você. Vamos em frente, João. Bom, antes da gente falar sobre as notícias de hortifruti, a gente vai mostrar as cotações do trigo lá na Bolsa de Chicago, já na tela para vocês. A gente vai acompanhar nesse instante, mercado caindo entre 2 e 3 pontos. A gente tem o maio, então, a 5,53, o julho a 5,69 e o setembro a 5,86. Mercado com leve queda também lá na Bolsa de Chicago, no pregão desta quarta-feira. E além disso, ontem nós ficamos de mostrar aqui no Tempo e Dinheiro as imagens do seu Toninho Vicentim. Ele é lá de Irapuru, próximo a Adamantina, aqui no oeste de São Paulo, e ele compartilhou algumas imagens conosco. Vou pedir para o Gleidson colocar a primeira, que é uma imagem de amendoim, e aí ele fez um comparativo, essa imagem nesse instante, onde, né, nesse período estava chovendo. Depois a gente tem uma nova imagem, a mesma área, depois dessa seca, né, desse veranico que a gente acompanhou também aqui em São Paulo. Além disso, nós temos a imagem da acerola, né? Ele mostrando aí pra gente os pomares da acerola também, sentindo bastante essa falta de chuvas também lá na região. E na sequência, ele compartilhou conosco que choveu de 10 a 35 milímetros agora, amenizou um pouco o calor também lá na região. E o tempo estava nublado ontem, né? Inclusive formando chuva lá na região de Adamantina também. Então tá aí as imagens do seu Toninho. Muito obrigada pela participação do senhor aqui conosco também. Bom, e agora sim, nós vamos às notícias de hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Vamos com as nossas cotações, segundo informações do CPEA e também do HF Brasil. A gente já tem aí na tela para vocês o leite, referência a janeiro 2025, a R$ 2,62 o litro em São Paulo. A batata padrão Ágata especial, a saca de 25 quilos em R$ 52,08 no Rio de Janeiro. Cebola, preço ao produtor, a vermelha crioula, R$ 1,33 o quilo em Ituporanga. O tomate, preço ao beneficiador, o italiano, caixa aberta a R$ 100 na região de Itapeva. E o mamão Havaí, tipo 12 a 18, preço ao produtor, R$ 2,55 o quilo lá no sul da Bahia, também para a gente ficar de olho. Bom, quarta-feira é dia das informações do mercado da mandioca. O que a gente acompanhou na semana passada? Os derivados tiveram uma semana mais calma, de poucos negócios, isso por conta também dessa questão do carnaval, né? A gente viu o feriado do carnaval e essas negociações foram retomadas na quarta-feira. Quem vai trazer esse panorama para a gente agora é o Fábio Isaías Felipe, lá direto do CPEA. Mercado de mandioca. Oferecimento SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Bem, quanto aos mercados dos derivados, na semana passada a equipe do CPEA notou uma movimentação muito fraca. E claro que esse movimento esteve bastante atrelado ao fato de carnaval, né? Desse modo, as especularias retomaram a comercialização apenas na quarta-feira. É claro que isso teve um efeito sobre o mercado, né? Ainda assim, notamos ali preços acompanhando os valores da mandioca, portanto, movimentando-se pouco. Então, na semana passada, a fécula de mandioca foi comercializada ao preço médio, considerando FOB e fecularia, de R$ 78,27 a saca de 25 quilos, que é o equivalente a R$ 3.130,65.
Então, de um lado, ainda tivemos uma produção relativamente alta para o período, né? Embora com uma leve diminuição ante a semana anterior ao Carnaval. E com essa demanda enfraquecida, os estoques continuaram subindo nas fecularias. A alta semanal foi de 0,8% e esse volume de estoques está 7,5% superior àquele de período equivalente do ano passado. Portanto, aí temos um claro sinal de arrefecimento da demanda pela fécula de mandioca. Não diferente foi o mercado da farinha, e podemos dizer que esse é ainda mais afetado por conta dos recessos de carnaval. Principalmente para o atacado, o ritmo de comercialização foi muito fraco, né? E claro, com um movimento de demanda muito aquém da oferta de produto no mercado. Nesse sentido, os preços também recuaram. No caso da farinha fina, FOB Fecularia, a queda foi de 1,15%, a saca de 50 quilos comercializada na média a R$ 117,67. No caso da farinha grossa, a queda foi de 0,75%, com a saca de 40 quilos a R$ 92,69. Portanto, ali isso justifica esses mercados com essa liquidez em queda, né? Pois bem, essa semana estamos acompanhando o ritmo de comercialização, parece que vem mudando alguma coisa em relação às últimas, porém ainda sem um efeito sobre preço, né? E continuamos acompanhando o ritmo de negociações e os efeitos sobre o mercado. Em breve voltamos com mais informações. Até breve. Mercado de Mandioca tem o apoio do SIMB, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. E nós também temos a participação do Alexandre Gasolo, doutor Semente, hoje, né, com esse acompanhamento de safras direto lá da região de Palmeira das Missões, lá no Rio Grande do Sul, e ele tem alguns pontos importantes aí de alerta, inclusive para o produtor rural. Primeiro que muitas áreas ainda precisam de chuvas para o enchimento de grãos, no caso da soja. Ele também vai falar sobre dessecação dessas áreas e um outro alerta é o crescimento dessa população de percevejos em algumas áreas. Então vamos acompanhar. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Hoje falamos aqui de Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul. Lá uma área que vai ser dessecada, pronta para colheita. A região está começando as primeiras dessecações e aqui nós temos uma área que está em pleno enchimento de grão, né? Então ainda precisa mais chuva. Então, ao mesmo tempo que temos áreas colhendo no Rio Grande do Sul, temos áreas enchendo grão. E essa região tem muita safrinha. A gente vê muita presença de safrinha nessa região também, né? Que aqui no Rio Grande do Sul é pós-milho, né? Então, aqui uma realidade aí uma realidade de safra normal, mas um ciclo mais atrasado, né? Uma planta que desenvolveu bem, está bem grande, cresceu. Aqui é uma área que não é pivô, temos muito pivô aqui na região, mas uma planta que com certeza perdeu produtividade pela seca, né? Então, o alerta final para o produtor é que está chegando, as lavouras estão sendo colhidas com muita folha, muita massa, está muito difícil a trilha. Então, a gente recomenda a dessecação. E uma atenção, tem crescido a população de percevejo nessa fase final. Então, um ponto de atenção no manejo aí para o produtor. Grande abraço. Obrigada, Gasola. Bom, e agora nós vamos às notícias de café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Antes da análise do Bruno Labs, a gente tem aí o café arábica, o contrato maio, lá na Bolsa de Nova York, nesse instante em 386,47, caindo 1,85%. A gente já tem todos os vencimentos também aí na tela para vocês. Todos eles caindo aí mais de 1%, maio então a 385,90, o julho a 377,85, o setembro 369,5 e o dezembro a 357,15.
Além disso, nós temos a nossa referência aqui para a Bolsa Brasileira, o maio 25, então, em 480,60, caindo 1,22. E lá na Bolsa de Londres, só para a gente ter esse panorama aqui também, o mercado também está recuando. Lembrando que lá a gente está falando do café robusta com 5.495 dólares por tonelada também. Essas são as nossas referências nesse momento. Mais um dia de queda também para os preços do café. E claro que esse é um assunto para Bruno Labs. Muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro, amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Pessoal, bolsas ontem tiveram um rally do meio do pregão para o fim. A Arábica terminou o pregão subindo quase 3% e o Conilon também. Boas recuperações vindo das quedas que a gente via nos dias passados, certo? Hoje realiza, vamos ver como é que isso vai terminar no dia. Um dado importante que saiu recentemente, que vem do Vietnã, é sobre a produção da safra do Vietnã 24-25, safra deste ano. Segundo a Vicofa é a Associação de Café e Cacau do Vietnã, a safra deverá ficar em torno de 26 milhões de sacas de café. Porém, tem um detalhe importante nessa conta aí. Em dezembro, não faz tanto tempo assim, essa mesma estimativa era de 28 milhões. Uma redução de lá até agora, perto de 10%. Gente, é o reflexo do calor excessivo que nós estamos vivendo no mundo todo, não é só no Brasil, juntamente com as secas prolongadas. Tudo isso ainda trazendo surpresas negativas ao mercado de café. E que nesse sentido, só tem um caminho. Nós seguiremos numa queda de braço intensa ainda entre demanda e oferta. E vamos combinar? A oferta nesse momento ela é restrita, está cada vez mais restrita e a preços altíssimos. Por hoje é só, eu desejo a vocês uma boa tarde, fiquem com Deus e até amanhã. Muito obrigada, Bruno Labs, e até amanhã. Informações importantes aí para a gente ficar de olho e acompanhar também no mercado do café. Bom, mas agora nós vamos às notícias da pecuária com Sérgio Braga. É uma quarta-feira em que o mercado está testando até preços, ao contrário dos últimos dias, um pouco maiores no mercado físico, até mesmo na B3, o que surpreende pela queda de braço registrada nesse momento. Entre a indústria, que vinha pressionando as cotações, e o pecuarista, que vinha aceitando aqueles preços ofertados, principalmente na oferta, na demanda por fêmeas, que muitas foram para o gancho, continuam sendo descartadas, o mercado reagiu positivamente. Lá na B3 sobe o março a 307,30, 0,74 de alta. Abril, 304,80, alta de 1,60%. O maio a R$ 305, tem alta de 1,30%. Já o indicador ontem, R$ 311, mais 95 centavos, teve alta de 0,16%. No mercado físico, lembrando mais uma vez, está aí a Scott Consultoria, apontou 4 entre 32 praças pesquisadas em alta. Isso contraria ou vai contra totalmente aquilo que vinha sendo registrado anteriormente, quedas, né? 4 altas entre 32, está em São Paulo, Barretos, Araçatuba, 305,50, Santa Catarina, 307,50, Maranhão Oeste, 280,50 por arroba prazo, Marabá no Pará, R$ 279 também no prazo boi comum, já descontado. Próxima tela. Redenção no Pará, 276 a prazo, Paragominas, 290,50. As cotações na região sudeste de Rondônia, está aí a R$ 256 por arroba a prazo. Tocantins ao sul, nós temos aí as cotações a R$ 271. Vamos saber por quê? Tiago Bernardino, direto do CPE conosco, explica o movimento do mercado nesta quarta-feira. Olá, Tiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Dia 12 de março, quarta-feira, mais um boletim do mercado pecuário. Mercado pecuário que vem sem uma tendência muito definida ao longo dessa semana.
carne praticamente estável, valorizando poucos centavos no atacado de São Paulo, indicador CPEA, Exalc, de certa maneira mantendo estável, refletindo negócios no patamar Boi China de 315, enquanto frigoríficos abrem negociações escalando mais vaca, patamares de 305, então é um mercado que vai buscando esse ajuste praticamente perto do que aconteceu segunda-feira, o que aconteceu na terça-feira. A gente tem a resistência do pecuarista em termos de escalar mais animais para o frigorífico, obviamente com uma condição de passo mais favorável. Por outro lado, o frigorífico resiliente em pagar mais, em completar mais boiada, dado todo o cenário não muito favorável de carne, e as exportações até que vieram bem, mas há um ajuste natural na busca por um spread melhor. A gente tem um cenário de valorização na boiada do Mato Grosso, em Goiás, em contrapartida Minas e o estado do Mato Grosso do Sul um pouco mais pressionado, Mato Grosso do Sul com a região de Campo Grande pagando um pouco menos, Três Lagoas um pouco mais, muito próximo de São Paulo. Então é um mercado que vai buscando esse ajuste, pensando obviamente no que pode ocorrer, principalmente após a primeira quinzena. Destaque para o mercado futuro, que vem trabalhando num patamar aí, fechou ontem com queda, 305 abre, quarta-feira, pelo menos essa parte da manhã, subindo um pouco, próximo dos 307, mas sim refletindo o que a gente acabou de dizer aqui, essa não certeza bem definida para onde o mercado está indo. É um mercado mais equilibrado, sem tão grandes movimentações ainda no dia de hoje. Um grande abraço a todos. Obrigado, até amanhã. Tiago Bernardino, direto do CPEA Piracicaba. Uma informação ainda sobre pecuária, divulgada pela Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, de que os embarques de ovos, veja bem, as exportações de ovos cresceram 57,5% no mês de fevereiro. Nesse ano, as exportações de ovos já chegam a 38,2%. Segundo a própria BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, foram embarcadas 2.527 toneladas no segundo mês desse ano, contra 1.600 no mesmo período do ano passado. Em receita, os embarques totalizaram 4.936 mil dólares, um saldo 63% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Vamos lembrar que os embarques não são de ovos in natura, mas sim são os ovos todos eles já processados aí, embarcados, portanto, para o exterior, com o principal destino os Estados Unidos. Agora, para finalizar, lembrar que logo mais nós teremos no Clube de Assinantes uma entrevista com o Fernando Barbosa, da Associação dos Produtores de Café da região sudoeste de Minas Gerais, um papo, inclusive, conversando sobre mercado, expectativa de preços. Logo mais, portanto, estará disponível no Clube de Assinantes, a partir das 15 horas, essa entrevista do Fernando Barbosa, lá de Minas Gerais, direto de Minas Gerais conosco. Mas, nessa semana, também conversei com o Eduardo Carvalhais, que é do escritório Carvalhais e Santos. Ele falou a respeito das incertezas em relação ao mercado do café. E quais são as verdades, ainda ele questiona, quais são essas verdades, né? Na verdade, nós selecionamos um trechinho desse bate-papo com o Eduardo Carvalhais, que a gente exibe agora nessa edição, no finalzinho dessa edição do Tempo e Dinheiro. Vamos lá, Gleison, Eduardo Carvalhais conosco. Mas é isso que você falou, não dá para enxergar o que vai acontecer. Eu tenho falado no ar em diversas entrevistas, e quem disser para você que sabe o que vai acontecer está muito enganado. E isso vai ficando cada vez mais claro. Nós temos, além dos problemas de clima que não se resolvem, que são globais, não é só o Brasil, não, como produtor, que está enfrentando esses problemas, como os outros países produtores também. As informações sobre consumo mostram que o consumo continua andando bem até agora, numa velocidade muito menor do que era antes da pandemia, mas continua. Os novos consumidores na Ásia continuam com o café também, principalmente os jovens, né? E isso você junta com a mudança do presidente americano, que tem mostrado um novo modo de negociar no mundo, querendo influenciar nas grandes guerras do mundo, tem entrado no caso da Ucrânia, também com a guerra de Israel, também ele tem dado bastante palpite, e isso é mais um fator de desestabilização. Por exemplo, na minha opinião, na quinta-feira passada,
quando nós tivemos durante o carnaval 3 dias de altas fortes em Nova York e Londres, e depois na quinta-feira uma queda, na minha opinião teve muito mais a ver com uma intervenção do presidente americano, que foi numa posição, depois voltou atrás na quinta-feira, e isso fez com que as bolsas do mundo todo caíssem, não foi só de café, deu aquela baixa grande. E na sexta-feira ficou mais estável, fechando com uma pequena baixa. Mas se você somar as altas e baixas da semana toda, semana passada foi de alta. O contrato presente lá, o maio em Nova York, teve 1.350 pontos de alta. Se você somar os de Londres também, a alta foi menor, mas houve uma alta em Londres. E hoje você veja, teve em alta durante o dia, voltou, foi e fechou com uma pequena baixa. E Londres fechou em alta, né, como seria a hora de ser justamente o contrário, porque nós estamos numa entre-safra no Brasil para o arábica e também para o conilon, e a safra do Vietnã está entrando no mercado. Mas isso tudo está bastante confuso e, na minha opinião, vai continuar assim. E, para mim, o fundamento principal continua aquele: não temos estoques no mundo todo, quer dizer, existe o estoque da mão para a boca. Tá? Esse modo de operar na economia do mundo está fazendo todo mundo trabalhar da mão para a boca. Você tem que lembrar, e tiveram boas análises a semana passada sobre esse problema do que se perdeu de capital de giro, os grandes traders do mundo, os grandes exportadores, mesmo as grandes torrefações, com a grande alta que teve em Nova York, né? E também com o fato desses estoques baixos não deixarem se prever o que vai acontecer. Você junta aqui no Brasil também com essa intervenção de tirar, como se o café acontecesse alguma coisa, os impostos de importação de vários produtos, aquela ameaça no ar de se colocar imposto para exportação, e você veja que cenário confuso que tem à nossa frente, né? Agora, o fato é o seguinte: estoque nós não temos. Ok, os estoques certificados em Nova York, é apenas um índice, é pequeno, perto do consumo mundial. A semana passada subiu um pouco, na semana anterior também, mas na retrasada caiu muito mais do que subiu nas 2 últimas semanas. Se você faz uma conta do último dia de 2024 até a sexta-feira, foram mais de 130 mil sacas de queda nos estoques americanos. Eu não estou falando de cabeça, talvez tenha sido um pouco maior, mas no nosso boletim semanal eu registrei isso. Tá? É um cenário confuso e nós vamos ter que continuar convivendo com esse sobe e desce. A íntegra dessa entrevista com Eduardo Carvalhais e outras no Clube de Assinantes estão disponíveis, né, para todos os assinantes e também aqueles que quiserem acompanhar detalhes do que acontece no Clube do T&D. Fernanda Custódio, com você em Campinas. Obrigada, viu, Sérgio? Eduardo Carvalhais é uma referência no mercado do café, uma excelente entrevista. Obrigada aqui pela sua contribuição. E a gente volta amanhã com mais informações, hein, Sérgio? É isso aí. E o convite feito mais uma vez para o Fernando Barbosa, presidente da Associação dos Cafeicultores da região sudoeste de Minas Gerais. Tem muita informação com ele lá. Logo mais às 15 horas, Fernanda. Até amanhã. Até amanhã, Sérgio. Obrigada. E obrigada a vocês também que nos acompanharam até aqui. Lembrando que depois os conteúdos estarão disponíveis nas nossas redes sociais, mas a gente volta amanhã com mais informações e conteúdos para vocês. Até lá. Tchau!